Gente, isso é importante que eu estou falando hoje, hein? Eu gostaria que você se avaliasse se a tua vida não está bagunçada, sem horários, sem organização, sem ordem. E você sabe que a gente consegue até ver quando a nossa vida está desorganizada? Sabe como? Alguns sinais que mostram que a tua vida está desorganizada. O teu guarda-roupa. Teu guarda-roupa está desorganizado. A tua mesa onde você trabalha está desorganizada. O teu quarto está desorganizado. A tua casa está desorganizada. Muitas vezes essas coisas revelam o que está dentro. Às vezes são sinais de que a tua vida está uma bagunça. Então a primeira coisa, para ter vida de oração, é preciso ter um plano de vida. É preciso ter ordem. Amém? Isso é importantíssimo. Isto é importantíssimo. Página 44, 77. Sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me. E eu te respondi, a monotonia porque falta amor. Nossa, que fantástico. Preste atenção. É preciso sujeitar-se a um plano de vida. Eu estava dizendo isso. Você que quer ter vida de oração, você precisa ter um plano de vida. Você precisa ter ordem da vida. Não pode deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, você tem que ter uma vida organizada. Sujeitar-se a um plano. Então você tem que ser humilde, você tem que se sujeitar. Tem que ter hora. A importância de ter horários. Tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para trabalhar, tem que ter horário para mexer em celular, tem que ter horário para tudo. Porque senão a sua vida vira uma desordem. Tem que ter hora de acordar, tem que ter hora para dormir. Então tem gente que não tem hora para acordar. Ah, meu irmão. Tem gente que não tem hora para dormir. Tem gente que não tem hora para mexer em celular, tem gente que não tem hora para fazer nada. Então não dá, você não vai ter vida de oração. É importante ter horários. É importante ter horários. Eu me lembro de uma época que eu estava cuidando de um grupo de jovens e eu estava ensinando aqueles jovens a rezarem. E a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu pedi para eles assim, olha, me relatem numa folha o seu dia. O que geralmente você faz no dia a dia? E, gente, foi absurdo. A vida da nossa juventude, a maioria deles acordavam tarde. A maioria deles acordavam tarde, jogavam videogame, jogavam futebol. Não tinha o lugar de oração. Não tinha lugar de leitura, não tinha lugar de estudo, não tinha lugar de nada. E o que mais eu via no esquema que eles viviam era perda de tempo. Perdiam muito tempo na vida. Com televisão, com videogame, com lazeres, com dormir demais. E aí eu fui falando, agora vamos fazer um plano de vida. Que tal você acordar essa hora? Que tal aqui você rezar o seu rosário? Que tal aqui, tal hora, você fazer isso? E aí eles foram entendendo que era preciso ter um plano de vida. Então, por exemplo, eu sou um frei, né? Você vê aqui, eu estou de hábito, eu sou um frei. Então, eu moro junto com outros irmãos. Então, a minha própria comunidade já tem um plano de vida. O que para mim se torna até uma base. Então, todos no convento, o sininho bate 5:30 da manhã, para todo mundo acordar às 5:30 da manhã. Então veja, tem as horas para almoçar, hora para jantar, hora... No convento a gente procura ter esse plano de vida, mas isso não é só uma vida conventual. Isso pode ir para a sua vida também. A importância de ter horário. Amém? Coloca isso na sua vida. Você que não tem horário, você que vai vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos parar com isso. Pega um papel e escreve aí. A partir de hoje, vou colocar horários na minha vida. Horário para estudar, horário para trabalhar, horário para mexer em celular, horário para rezar.
Nossa, você vai ver como a sua vida vai mudar. Só de fazer isso. Alguém pode falar assim, mas esse negócio de colocar horário eu não gosto, porque a vida da gente fica uma vida monótona. Vai ficar muito chata, vai ficar muito engessada a minha vida. E aí São José Maria Escrivá responde, se você diz que a sua vida é monótona, porque tem horário, porque tem ordem, não é porque... Se há monotonia, José Maria Escrivá está dizendo, é porque há falta de amor. Não é que a tua vida é monótona, é porque te falta amor. Quando tem amor, você não vive uma vida monótona. Porque eu tenho que viver sempre aquele mesmo horário? A minha vida vai ficar chata. Eu não quero viver uma vida assim, com horário regrado. Eu quero viver uma vida fazendo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não, você não pode viver assim. Mas vai ser uma vida chata. Não, vai ser vida chata porque você não tem amor. Agora, quando você tem amor, você entende que você precisa ter ordem. Você entende que você precisa ter organização para se encontrar com quem você ama. Veja, tudo isto é para favorecer a organização para que você tenha vida de oração. Porque senão você não reza. Se você deixa esse a vida me levar, a vida leva eu, você não reza. Essa é a verdade. Você passa o dia, passa semanas e você não rezou o suficiente. Isso é muito importante. Página 4478. Se não te levantas a uma hora fixa, nunca cumprirás o teu plano de vida. Olha José Maria Escrivá fixando aqui. Você precisa se acordar sempre na mesma hora. Então esse negócio de que você acorda a hora que você quer, esse já é um grande erro. E quem quer ter vida espiritual não acorda a hora que quer. Quem quer ter vida espiritual não acorda tarde. Quem quer ter vida espiritual tem hora para acordar e acorda cedo. Acorda cedo. Não faz bem esse negócio de dormir até tarde, além do necessário. Então eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, eu gostava de dormir até 11, eu gostava de dormir até meio-dia, mas eu não tinha vida de oração. Então eu me lembro de uma época da minha vida onde eu dormia, minha vida era assim, tá? Lá para os meus 11, 12, 13 anos, a minha vida era acordar 11, meio-dia, ficar na cama, enrolar. E aí eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte. Então chegava ali à tarde, eu já começava a ver esporte, já começava a ver os programas de esporte. Aí durante a tarde jogava videogame. Durante a tarde assistia mais televisão, assistia filme, assistia tudo que estivesse passando. Gente, olha essa vida. Então não tem como ter vida de oração sem você ter uma organização, sem você ter hora fixa de acordar. Então sem isso não existirá plano de vida. Ele está falando da hora de acordar porque uma das coisas mais importantes da nossa vida é rezar logo cedo. É rezar pela manhã. E para rezar logo cedo, você então precisa acordar na hora certa. Porque vamos dizer que você saia de casa para trabalhar às 6 horas da manhã. Então seria bom que você acordasse 10 para 5, para que 5 horas você começasse a rezar. E você rezasse até umas 5h30. E aí sim você se organiza, toma um café para sair de casa. E aí você precisaria ter a hora certa de acordar, você precisaria acordar todo dia naquele horário, 10 para 5 ou 5 horas, para que você conseguisse guardar este momento de oração. Porque se você não acordar na hora certa, este momento de oração você não conseguirá fazer. E aí você vai perder. E é muito ruim você perder a oração da manhã, aquela oração antes de ir para as obrigações do dia a dia. Se tem uma coisa que eu te aconselho é rezar antes de ir para os compromissos do dia a dia. Então,
Para fazer isso, precisa acordar na hora certa. Porque senão bagunça tudo. Claro, vai ter dias em que você vai poder acordar tarde, vai ter dias em que a gente pode extrapolar, vai ter dias, agora não pode ser sempre. Virtude sem ordem estranha virtude. Virtude sem ordem, José Maria Escrivá está dizendo, você nunca vai adquirir a virtude sem ordem. Ah, mas tal pessoa adquiriu virtude mesmo sem ordem, estranha virtude. É difícil você pensar em uma pessoa que adquiriu virtude sem ter ordem na vida. É difícil. Então você está entendendo? Importantíssimo, para ter vida espiritual eu preciso ter ordem, eu preciso ter plano de vida, eu preciso ter disciplina nos meus horários. Disciplina. Ah, mas isso é chato, isso é chato. Quando se tem amor, não é chato. Quando se tem amor, não é chato. E veja que a gente faz isso nas coisas do mundo. Tem a hora certa para você chegar no trabalho. Você não pode chegar a hora que quer o seu trabalho. Se você chegar a hora que quer e o patrão perceber, você vai ser corrigido ou até mandado embora. Porque você não pode chegar a hora que quer, trabalhar a hora que quer. A mesma coisa a faculdade, você não pode ir a hora que quer, chegar a hora que quer. Até nas coisas do mundo é assim. Se não tiver ordem, a coisa não funciona. E por que nas coisas de Deus a gente quer levar tudo bagunçado? Precisa ter ordem. Agora, eu não estou falando ter ordem lá na sua igreja, ter ordem lá no seu grupo de oração. Eu estou falando ter ordem na sua própria vida. E olha, é muito fácil a gente colocar às vezes ordem na vida dos outros. Papai e mamãe colocar ordem na vida dos filhos. É mais fácil colocar ordem na vida dos outros do que na sua própria vida. Às vezes a gente coloca ordem na vida de todo mundo, mas não conseguimos colocar ordem na própria vida. Talvez tua vida está bagunçada. Que bom que você está ouvindo este programa hoje, para que você comece a ordenar a sua vida. Página 4480. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e portanto poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais ao seu serviço. Que bonito, quando você tiver ordem, você vai ter mais tempo. Meu querido, as coisas rendem mais. Quando você tem uma vida mais organizada, você consegue fazer mais coisas. Então parece que o teu tempo rende, porque você está organizado, porque você organizou a vida. Você está entendendo? Então não tenha medo, organize a sua vida. Organize a sua vida. Não viva de qualquer jeito, não. Você vai ganhar mais tempo. Você vai conseguir fazer mais coisas. Ah, por que tal pessoa consegue fazer tanta coisa e eu não consigo fazer? É porque ela é organizada. Uma pessoa organizada consegue fazer muitas coisas. O dia de uma pessoa organizada é maior. As pessoas que mais acordam cedo são as que mais produzem. São as que conseguem fazer mais coisas. Então tem muita gente que acorda cedo e o seu dia rende mais. E dorme cedo. Porque aqui também tem uma coisa importante. A gente tem dormido muito tarde. A gente tem dormido muito tarde. Então, a nossa vida tem sido 11 horas e dormir. Alguns chegam a dormir meia-noite, alguns chegam a dormir meia-noite e meia. É claro, aí como é que acorda cedo no outro dia? De fato, é difícil. Então, o que eu te aconselho? Acordar mais cedo e dormir mais cedo. Eu te aconselho isso. Tenta colocar isso em prática. Acordar mais cedo e dormir mais cedo. Então eu te aconselho a acordar antes das 6 da manhã. Antes das 6 da manhã. 5 horas da manhã, 5:30. E te aconselho a dormir cedo. Tente dormir ali 10 horas da noite. Tente ali dormir 10:30 da noite no máximo. Seria ótimo.
E algumas pessoas talvez consigam dormir até 9 horas da manhã, melhor ainda, 9 horas da noite. Vá dormir 9 horas da noite, vá dormir cedo, para acordar mais cedo. É interessante porque quem acorda muito cedo acaba ganhando o quê? A tranquilidade da madrugada, ou seja, dessa manhã. Porque na manhã você não tem muitas interferências, pessoas te ligando, pessoas te mandando mensagem, porque o pessoal está acordando, está dormindo, então o mundo ainda está despertando. Então você tem mais tranquilidade na vida. Você conseguiria rezar, você conseguiria adiantar um determinado trabalho. Coloque ordem na tua vida. Com ordem, o teu tempo se multiplica. E aí você vai poder dar mais glória a Deus, porque você vai trabalhar mais para a glória dele. Página 45, parágrafo 81. Veja que agora, para quem tem o livro, nós estamos entrando numa nova temática. E a temática é oração. Então nós vamos agora aprender muita coisa sobre a vida de oração, tá? A ação nada vale sem a oração. A oração valoriza-se com o sacrifício. Olha que interessante. A ação nada vale sem a oração. O que José Maria Escrivá está dizendo? Não adianta você fazer muita coisa se você não reza. Para Deus, isso não vale muito. Eu faço muita coisa, mas tudo que você faz é sem oração. Para Deus, mais vale a ação com oração. Então pensa nisso. Pensa nisso. Não adianta fazer muito e rezar pouco. Então tem gente aí que está fazendo um monte de coisa, mas está rezando nada. Então para Deus, isso não vale muito. Para Deus vale a oração. Às vezes fazer até menos, mas com oração. A oração valoriza-se com o sacrifício. Quanto mais sacrifício, a tua oração se torna mais proveitosa. Gente, tem horas que rezar é sacrifício. Tem horas que rezar não será fácil. Tem horas que você vai ter que rezar em meio à dor. Tem horas que você vai ter que rezar em meio ao sofrimento. Tem horas que você vai ter que rezar em meio às lágrimas. Mas a oração valoriza-se com o sacrifício. Página 45, 82. Primeira oração, depois expiação. Em terceiro lugar, muito. Em terceiro lugar, a ação. Gente, olha que fantástico. José Maria Escrivá está dizendo: primeiro na tua vida tem que ser oração. Parece tão simples, mas não é. O que o mundo de hoje tem feito? Primeiro a gente trabalha. Primeiro a gente faz. Se sobrar tempo, a gente reza. Então o mundo se joga na ação. Aliás, essa é a nossa tendência. A gente quer agir, a gente quer fazer. Não, primeiro reza. Por isso que antes de ir trabalhar, antes de fazer qualquer outra coisa, seria bom que a gente rezasse. Então antes de você sair de casa, reze. Eu já disse isso aqui hoje. Se você vai trabalhar às 6 horas da manhã, você sai de casa, então acorde às 5 horas para rezar. Acorde mais cedo para rezar. Primeiro a oração. Depois, expiação. Expiação pelos seus pecados. Olha como isso é importante. Expiação. E depois a ação. Só em terceiro lugar e bem depois a ação. Então a ação vem por último. Primeiro vem a oração. Lembra da passagem de Marta e Maria?
Maria está aos pés de Jesus rezando e Marta está com os serviços da casa e Marta fala, Jesus, pede para que Maria venha me ajudar, eu estou aqui sozinha. E Jesus fala, não, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Primeira oração. Página 4583. A oração é o alicerce do edifício espiritual. A oração é onipotente. Eita, que forte isso. A oração é o alicerce. Se uma casa não tem alicerce, vai vir a tempestade, vai vir o vento e vai derrubar essa casa. Se um prédio não tem alicerce, vai vir a tempestade, vai vir o vento e vai destruir esse prédio. Se a tua vida não tem alicerce, e qual é o único alicerce que segura a tua vida? É oração. Se você não tiver oração, a tua casa vai cair, vai por água abaixo. Se você não tiver oração, você não vai aguentar. A tua casa vai cair. Por que muita gente não está aguentando na vida? Por que muita gente não está aguentando na vida? Porque não reza. Não rezando, a sua casa vai cair. Você está entendendo? A oração é o alicerce da vida espiritual, do edifício espiritual. A oração é onipotente. O que significa onipotente? Deus é onipotente. Onipotente significa que ele pode tudo. Deus é onipotente, significa que Deus pode tudo. José Maria Escrivá está dizendo que a oração é onipotente. Tudo é possível pela oração. Gente, olha isso. Tudo é possível pela oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E, gente, é verdade. Me diga uma coisa que a oração não é capaz de fazer. Me diga uma coisa. Eu já vi oração ressuscitar morto. Olha, alguém que morreu é capaz de ressuscitar. A oração é onipotente, ela pode levantar morto. Eu já vi oração curar câncer, eu já vi oração curar as piores e maiores enfermidades. Portanto, a oração é onipotente. Eu já vi oração trazer emprego para quem não tinha emprego. Eu já vi a oração abrindo portas que não se tinham esperança de serem abertas. Eu já vi oração causando o impossível. Eu já vi. A oração é onipotente. Todas as coisas você pode alcançar pela oração. Porque é Deus quem age, é Deus que faz, é Deus quem faz. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Então o que você está esperando? O que você está esperando para rezar? Tudo posso naquele que me fortalece. É como se você dissesse assim, tudo posso quando eu rezo. Sem mim nada podeis fazer. Olha, sem Jesus você não pode nada, mas com Jesus você pode tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso quando eu rezo. Quem reza pode todas as coisas. Porque é Deus quem faz. Isso é muito importante. E eu não estou aqui dizendo que agora, quando você reza, você agora ganhou superpoderes e agora é só você levantar a mão e tudo que você quiser vai acontecer. Não, porque oração não é Deus fazendo tudo que você quer. Pelo contrário, a oração é Deus fazendo o que Ele quer na sua vida. Então, se você pedir algo na oração que não seja do agrado de Deus, Deus não vai te dar. Se você pedir algo na oração que vai te fazer mal,
Deus não vai te dar. Deus só vai te dar coisas boas. E as coisas boas é só as coisas que Ele quer, porque Ele sabe o que é bom para você. Então não é que a oração você ganha superpoderes e agora você pode tudo. Então vamos dizer que você agora reze: Senhor, eu rezo para que essa pessoa ela caia dessa ponte e ela desmorone porque ela está me perseguindo. Deus vai ouvir sua oração? Não. Porque você está desejando mal para alguém. Por mais que essa pessoa também esteja fazendo mal para você. Agora Deus vai ouvir tua oração se você rezar por essa pessoa que está te perseguindo. Senhor, eu rezo por essa pessoa que está me perseguindo, para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor a converta, para que o Senhor faça tudo de bom na vida dela. Se você rezar assim, Deus vai te escutar, Deus vai te atender. Então a oração, sim, você ganha um poder onipotente para fazer o que Deus quer. A oração é onipotente. Página 45, 84. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor respondeu: quando começardes a orar, a vez de dizer: Pai nosso que estais nos céus. Como não havemos de ter em muito apreço a oração vocal? Se eu estou dizendo que a oração é tão importante, precisamos ser humildes. E precisamos então dizer a Jesus: ensina-nos a orar. Porque a verdade é que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Ensina-nos a orar. E quando os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos a orar? Jesus falou, Jesus ensinou: quando vocês forem orar, digam Pai nosso que estais nos céus. Chamem Ele de Pai. Então Jesus nos ensinou que nós devemos entrar numa relação filial com Deus. Deus é meu Pai. Como não havemos de ter em muito apreço a oração vocal. O que é a oração vocal? É a oração que você fala com Deus. É a oração por palavras. Então, esta oração é muito importante, porque existem outros tipos de oração, não só a oração vocal. Você pode rezar só com o seu pensamento, por exemplo. Você pode rezar só com a sua imaginação. Você pode rezar só com o seu coração. Você pode só rezar meditando. Mas nós não podemos deixar de dizer que a oração vocal, ela é muito importante. A oração que você fala com Deus. Que você abre a tua boca e começa a conversar com Ele. Essa oração é muito importante. Essa oração é muito especial. A oração vocal. Então nunca deixe de falar com Deus, nunca deixe de conversar com Deus. Nunca deixe. Página 45, 85. Devagar. Repara no que dizes, quem o diz e a quem. Porque esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído, chacoalhar de latas. E te direi, como Santa Teresa, que a isso não chama oração, por muito que mexas os lábios. Veja, eu estou falando da importância da oração vocal. Então é muito importante você aprender a rezar falando com Deus, abrindo a tua boca e falando com Ele. E quando é que você pode rezar assim? Você pode rezar assim, fechando a porta do teu quarto e rezando, falando com Deus, como um amigo, como um filho. Você pode falar com Deus quando você vai no Santíssimo Sacramento, então você visita o Santíssimo Sacramento e ali você pode começar a conversar com Jesus. Olha que lindo! Conversar com Jesus. Agora, faça isso devagar.
Porque tem gente que vai começar a rezar e começa, eu te louvo, Pai, porque você é o maravilhoso na minha vida, e você começa a falar muito rápido. Imagina você conversando com alguém desse jeito. Devagar. Senhor, hoje eu estou aqui na tua presença para entregar minha vida, entregar minha família, entregar meus filhos. Jesus, estou passando por um problema tão difícil no meu casamento. Aconteceu isto essa semana. E tal situação, Jesus tem tirado minha paz. Senhor, me ajude. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que falar. Senhor, eu não sei como agir. Senhor, sabe, estou tão cansado. Me ajude. Pronto, eu tô rezando, tá? Eu tô falando, conversando com Deus. De repente você fala, Senhor, fala-me, eu quero te escutar agora. E aí você silencia, deixa Deus falar com você. E Deus vai falar. Você pode abrir a leitura da Bíblia e Deus vai falar. Devagar. Sem pressa. Por quê? E aí, São José Maria Escrivá, ele recorre a Santa Teresa, que diz o quê? É importante pensar no que se diz na oração. Então, se você fala muito rápido, se você reza de qualquer jeito, pode acontecer que você não saiba o que você está dizendo. Então pode ter pessoas que começam, ó Deus maravilhoso, Deus onipotente, eu quero te pedir o teu Espírito Santo, eu quero te pedir tua graça, eu quero pedir... Sabe, a pessoa vai falando palavras decoradas, que ela não sabe nem o que ela está falando. E aí, isto não é oração. Não é. Se você não sabe o que você está dizendo, não é oração. Eu já vou tirar a dúvida de alguém. Alguém pode se perguntar assim, Frei, então a oração em línguas não é oração? Porque eu não sei o que eu falo. Quando eu oro em línguas, eu não sei o que eu falo. Não, a oração em línguas é diferente. A oração em línguas, você empresta a sua língua, você empresta a sua voz. De fato, inclusive a Bíblia fala isso, a oração em línguas é uma oração que ninguém entende, só Deus entende. Então é você emprestando a sua língua, é você emprestando a sua voz para Deus, para que Ele ore em você. Isso é poderoso. E de fato você não sabe o que você está falando, e não é para você saber o que você está falando. Então é Deus quem se utiliza da tua língua, da tua voz, e exprime em você gemidos inefáveis. E é Deus quem ora em você. Esse é um outro tipo de oração. É uma oração carismática, uma oração em línguas. Agora, quando eu rezo em português, quando você reza na sua língua de origem, você precisa entender o que você está falando. Porque senão não é oração. Você precisa saber o que você está falando. Então você não pode... O que eu estou querendo dizer? Você não pode ficar jogando palavras para Deus sem saber o que você está falando. Palavras decoradas. E esse é o perigo quando a gente lê orações. Não adianta ficar lendo orações, porque às vezes você lê e não sabe nem o que está falando. Não, você tem que ler sabendo o que você está falando. A mesma coisa com músicas. Como a gente sabe a música de cor, a gente começa a cantar aquela música. Mas será que aquela música, você sabe o que você está dizendo ou você só está cantando por cantar? E aí a música não se transforma em oração. Porque você não sabe o que você está falando, você está cantando decoreba. Você está cantando porque você sabe a música, mas você não está entendendo o que você está cantando, a letra dessa canção. Por exemplo, uma música que todo mundo gosta é... Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, e se não for assim, não me deixes ir. Não me deixe ir. Veja, eu tenho que entender o que eu estou cantando. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, Jesus. E se não for assim, não me deixa ir, não. Então não pode só cantar, me empolgar com a canção, porque senão essa canção ela não vira oração.
Tá bom? Então é preciso pensar no que se diz. Pensar para quem que eu estou dizendo. Você está falando isso, mas falando isso com quem? Você está falando com o pai? Você está falando com... Gente, isso aqui é muito importante. A gente precisa saber com quem que a gente está falando. Porque senão tem gente na oração que vai falar: ó Pai, eu te amo. Ó Pai, eu te amo. Jesus, Espírito Santo. Ó Virgem Maria. Aí você joga todo mundo, você não sabe nem com quem você está falando. Você precisa saber quando você está falando com o Pai. O Pai não é Jesus. Então, quando você tiver que falar com o Pai, você vai falar com o Pai. Pai nosso que estais nos céus. Você não está falando com Jesus agora. E tem horas que você vai falar com Jesus. Jesus. E tem horas que você vai falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, ilumina-me. Espírito Santo, unge-me. Tem horas que você vai falar com a Virgem Maria. Ó Virgem Maria. Veja, se você está falando com a Virgem Maria, você não está falando com Jesus, você não está falando com o Espírito Santo. Você está entendendo? Na oração você precisa saber o que você está falando e para quem você está falando. Porque senão você sai jogando, você sai falando um monte de coisa e não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está rezando. Falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído, é chacoalhar de latas. Então, se você só fica soltando palavras ao vento, você não está rezando. Você precisa refletir no que você está falando, pensar no que você está falando. Então, isto não é oração, por muito que você mexa os seus lábios. Então, isso é muito importante. Muito importante. Página 46, 86. A tua oração deve ser litúrgica. Oxalá te afeiçoes a recitar os salmos e as orações do missal, em vez de orações privadas ou particulares. José Maria Escrivá está dizendo da importância de a gente rezar orações litúrgicas. Às vezes, são as que a gente menos gosta. Por exemplo, a oração da liturgia das horas, que os padres são obrigados a rezar, os religiosos são obrigados a rezar, os bispos são obrigados a rezar. Os leigos não. Mas, se os leigos entendessem a riqueza da liturgia das horas, começariam a rezar, como tem muitos leigos que rezam. Mas, Frei, o que é essa liturgia das horas? Não dá para eu te explicar aqui agora. Mas, se você for numa livraria católica, você vai achar, você pode comprar e pede para alguém te ensinar a rezar. Existem hoje até aplicativos onde tem a liturgia das horas. O que é a liturgia das horas? É uma oração da igreja. É uma oração litúrgica. E qual é a força da oração litúrgica? É que você reza em nome da igreja. É que você reza com toda a igreja. Veja, qual é a beleza da missa? A beleza da missa é que a mesma missa que eu celebro, o Papa Francisco está celebrando. A mesma missa que eu rezo no Brasil está sendo rezada na Itália, na França, na Europa, em tudo que é canto. Então, a beleza da oração litúrgica é que você reza em comunhão com a igreja, para a igreja. Por isso, você pode descobrir isso. Então, é importante rezar a missa. Então, se você puder rezar a liturgia das horas, são orações da igreja, que você reza com a igreja. Então, isso é lindo, isso é poderoso. Amém? Página 46, 87. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse o Senhor: pão e palavra, hóstia e oração. Senão, não terás vida
sobrenatural. Gente, é bonito a gente até terminar o programa de hoje com esse texto. Quando a gente diz a importância da oração e a gente termina com essa palavra, não só de pão vive o homem. Você não vai viver só de coisas materiais. Você não vive só de trabalho, você não vive só de faculdade. Então, meu irmão, acorda para a tua vida. Você não vive só de trabalho, você não vive só de faculdade, você não vive só de coisas deste mundo. Você não vive só do material, você precisa do espiritual. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Sem oração você não tem vida. Pão e palavra. Hóstia e oração. Sem isto, você não vai ter vida sobrenatural. Então, o que faz com que você tenha vida espiritual? O que faz com que você tenha vida sobrenatural é a vida de oração. Então, quanto mais profunda for sua vida de oração, quanto mais organizada for sua vida de oração, quanto mais poderosa for sua vida de oração, mais santo você vai ser, mais vida sobrenatural você vai ter. Padre Pio, um homem que rezava o tempo todo. Padre Pio, um homem que rezava o dia inteiro. Um homem, e quando eu falo rezava o dia inteiro, ele atendia as pessoas. Padre Pio construiu o maior hospital da Itália. Não era um homem que só ficava rezando 24 horas, mas era um homem que celebrava a sua missa, era um homem que atendia as pessoas, mas sempre orando, sempre orando, sempre orando, sempre orando. Rezava mais de 30 terços por dia, Padre Pio, por dia. Rezava sua missa de 3, 4 horas todo dia. Atendia confissões de 6 a 7 horas por dia. Dormia pouco. Rezava muito. Quando você morrer, Padre Pio, como é que você quer ser conhecido? Padre Pio respondeu: eu quero ser conhecido como um frade que reza. Como um frade que reza. Meu irmão e minha irmã, pensa na tua vida. Sabe, talvez você tenha trabalhado muito. Talvez você tenha, estudado bastante, trabalhado bastante. Que bom, louvado seja Deus porque você está trabalhando, porque você está estudando, porque você está cuidando dos filhos, porque você tem tanta coisa para fazer. Mas, por favor, não se esqueça da vida sobrenatural. Não se esqueça da vida de oração. E para ter vida de oração, lembra que a gente falou no início, você vai precisar de ordem, você vai precisar de horários, você vai precisar de disciplina. Mas vai valer a pena. Reze mais, coloque mais oração na tua vida, não tenha medo disso. E você que é papai, e você que é mamãe, chame teus filhos para rezar. Então isso também é oração, chama os filhos para rezar. Você que é casal, rezem em casal, rezem o terço juntos, leiam a Bíblia juntos, rezem o terço com os seus filhos, leiam a Bíblia juntos, rezem em família, rezemos mais. Então temos que rezar mais com a família, rezar mais individualmente, rezar mais em comunidade.